Pessoal, então, como eu já tinha comentado anteriormente, isso aqui foi a última aula que a gente viu, mas eu achei que seria bom é, gravar ela, no caso mesmo, a gente já sendo visto. Então, continuando a falar sobre moléculas biológicas, que foi o tema de todas as últimas aulas em que a gente falou sobre carboidratos e lipídios, e ainda na primeira aula sobre água e as propriedades físico-químicas de relevância biológica, hoje a gente vai falar sobre proteínas e aminoácidos. Então, dentre as moléculas biológicas que a gente já viu, cabe lembrar esse famoso slide que eu coloco para a apresentação, que é basicamente sobre todos os principais componentes químicos que nós temos dentro de uma célula, os inorgânicos, no caso da água e sais minerais, e os orgânicos, que constituem as moléculas biológicas, que no caso são as proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Tá, então, nós já vimos carboidratos e nós já vimos lipídios também. Com isso, hoje o nosso principal objetivo vai ser entender as proteínas, a terceira e penúltima classe de moléculas biológicas que nós iremos tratar. Entender não só o que são proteínas, mas como são formadas as proteínas e como é a estrutura de uma proteína. E isso vai ser muito importante, já que em todo momento nós vemos falando sobre como a estrutura de uma molécula biológica está relacionada à sua função. Então, como as estruturas de carboidratos e lipídios, por exemplo, estão relacionadas às suas funções de servirem como substratos energéticos ou como reservas energéticas. Então, as proteínas, dentre as classes de moléculas biológicas que nós temos dentro dos nossos organismos, elas são as que têm maior quantidade. E a grande maior parte das funções desempenhadas numa célula, em última instância, tem a ver com proteínas, seja funções de transporte, funções de regulação, funções de acelerar reações, enfim. A grande maioria das reações que ocorrem numa célula tem a ver com proteínas em última instância. Então é muito importante nós entendermos como essas moléculas funcionam. E no caso, se nós formos olhar, a nível de compostos orgânicos é o que nós temos em maior quantidade no corpo. Inclusive, nós temos órgãos que são basicamente constituídos só por proteínas, como é o caso dos nossos músculos. Que em muitos lugares vocês podem ver que os músculos são os reservatórios de proteínas, porque é a grande maior quantidade de proteínas que nós temos no corpo está nos músculos, que são órgãos espalhados por todo o nosso corpo em íntimo contato, nos outros casos, com o nosso esqueleto, e isso permite a nossa movimentação. E nós só nos movimentamos por causa de proteínas que estão presentes nesses músculos em enormes quantidades. Tá. Proteínas, assim como polissacarídeos e assim como os ácidos nucleicos, são polímeros. Se elas são polímeros, elas têm que ter um monômero constituinte, milhares de unidades individuais que formam essa estrutura macromolecular enorme. No caso das proteínas, essa unidade que as forma como biopolímero são moléculas chamadas de aminoácidos que nós iremos tratar. Então, antes de mais nada, cabe comentar sobre aspectos nutricionais de proteínas. Assim como carboidratos e lipídios, elas têm que ser obtidas a partir da alimentação. Dentre nós temos 20 aminoácidos que formam as proteínas, todas as proteínas. Desses aminoácidos, uma parte deles nós produzimos e uma parte tem que ser obtida a partir da alimentação. Esses aminoácidos que nós temos que obter a partir da alimentação são chamados de aminoácidos essenciais, assim como os ácidos graxos essenciais, que foram os que nós comentamos na aula sobre lipídios, são os ácidos graxos do tipo ômega, principalmente, que nós não produzimos e precisamos obter a partir da alimentação. Nós também temos aminoácidos essenciais, que nós precisamos dele e nós obtemos a partir de alimentação. Então, as principais fontes de proteínas são músculos, no caso de animais, que são as carnes, e também vegetais são grandes fontes de proteínas em alguns casos, como no caso do espinafre,
do brócolis, de leguminosas no geral e por aí vai. Então, para entender o que são proteínas e como elas funcionam, nós precisamos primeiro falar sobre os bloquinhos de construção dessas proteínas, os aminoácidos, suas unidades básicas formadoras das proteínas. Então, um aminoácido, como é que ele é? Eles têm essa estrutura química característica. Eles têm esse carbono central, que nós chamamos de carbono alfa, que é um carbono que se liga a 4 elementos diferentes, 4 grupos químicos diferentes. Aqui está o carbono alfa, e ele vai se ligar a 4 grupos diferentes. Vai se ligar a um hidrogênio, como vocês podem ver aqui, a um grupo amino, representado por NH2, a um grupo carboxila, representado pela função orgânica carboxila, que é esse COOH, e por um grupo que muda entre cada aminoácido, que é o que a gente chama de cadeia lateral ou grupo radical. Então, todo aminoácido vai ter essa mesma estrutura, um hidrogênio, um grupo amino e um grupo carboxila ligado a um carbono central, ou carbono alfa, que a gente chama. E a única coisa que vai mudar entre os 20 aminoácidos é esse grupo radical aqui em cima, que a gente vai classificar os aminoácidos justamente em relação a esse grupo lateral. Então aqui é mostrando um exemplo de aminoácido em que nós podemos observar aqui o carbono central, carbono alfa, a ele ligado um hidrogênio, ligado a carboxila, ligado o grupo amina, e aqui o radical, que nesse caso o radical nada mais é do que um grupo metil, um CH3. Nesse caso é um aminoácido bem simples, que é a alanina. Então, como eu falei, existem 20 aminoácidos que formam toda a enorme diversidade de proteínas que nós vemos no mundo afora. E no caso, de acordo com o organismo, eles vão ser divididos em essenciais ou não essenciais. E os aminoácidos são quimicamente divididos, como eu falei, de acordo com esse grupo radical. E essa classificação ela vai se dar principalmente em relação à solubilidade desse aminoácido em água. Então, vamos ver como esses aminoácidos são classificados em relação ao grupo radical. Então, de acordo com o livro que vocês podem vir a consultar, podem existir cerca de 5 classificações ou cerca de 3 classificações. Nesse caso aqui, a gente vai tomar apenas como 3 classificações. Então, os aminoácidos eles podem ser classificados com relação à cadeia lateral, como tendo uma cadeia lateral hidrofóbica, ou seja, essa cadeia lateral confere ao aminoácido um caráter de repelir a água, não vai interagir bem com a água. Então, isso a gente pode analisar pela estrutura química. Aqui nós podemos ver que, no caso da valina, nós podemos ver que o radical é formado apenas por hidrocarbonetos. No caso da alanina, que foi o que a gente viu anteriormente, é formado apenas por um grupo metil, que é CH3. No caso da leucina, a cadeia de hidrocarboneto que forma o radical é ainda maior, como nós podemos ver aqui. Na isoleucina é tão grande quanto, enfim. Apenas analisando o grupo radical, nós podemos inferir características de solubilidade acerca desse aminoácido. E posteriormente nos peptídeos e posteriormente nas proteínas. Então, não precisa que vocês decorem cada aminoácido, basta que vocês saibam observar a estrutura e saber se aquele é um aminoácido com características mais hidrofílicas ou hidrofóbicas. E a gente vai saber isso observando a estrutura do grupo radical que o forma. Observando aqui, por exemplo, um aminoácido da classe dos aromáticos, que ele é bastante hidrofóbico, que no caso é o triptofano. Ele é formado por um neoaromático e por esse outro grupo fechado em ligação com o nitrogênio, em ligação com esse CH2. É um grupo bastante hidrofóbico. A prolina também, vocês podem ver que tem esse anel característico que forma a prolina, fazendo com que ela seja bastante hidrofóbica. E, enfim. Então, também nós temos os aminoácidos que são classificados com cadeias laterais hidrofílicas, ou seja, eles vão possuir grupos dos radicais
que possuem atração pela água, como no caso da serina, nós podemos ver essa hidroxila, esse OH. No caso da treonina, nós podemos ver esse OH também. No caso da cisteína, nós podemos ver esse grupo sulfidrila, que vai ter um contato com água importante. Aqui na tirosina, embora ela tenha esse grupo aromático, esse anel aromático, ela tem essa hidroxila aqui que faz com que ela seja levemente polar. Aqui na asparagina nós temos o oxigênio, e o nitrogênio, que exercem contato importante com a água, fazendo com que seja polar, por sua vez. E aqui a glutamina, da mesma forma, tem aqui um oxigênio, que exerce contato importante com a água, e um nitrogênio, que também vai exercer contato com a água. Então, aqui nós temos aminoácidos que também vão ser hidrofílicos, só que nesse caso eles vão ter as cadeias laterais carregadas, sendo aminoácidos com características mais ácidas, como é o caso aqui do ácido aspartico e do ácido glutâmico, ou aminoácidos com características mais básicas, como é o caso da lisina, da arginina e da histidina. Geralmente, aminoácidos que são eletricamente carregados no radical negativamente, eles têm caráter ácido, como é o caso aqui do ácido aspartico e do ácido glutâmico, enquanto aminoácidos eletricamente carregados no radical, cuja carga é positiva, nós podemos ver que essa carga positiva é característica principalmente dos aminoácidos de característica básica, como vocês podem ver aqui que eu estou circulando. Então, nós acabamos de ver os 20 aminoácidos, as 20 unidades básicas de formação desses biopolímeros chamados de proteínas, que exercem as mais diversas funções nos organismos vivos. Entretanto, como é que esses aminoácidos eles se unem para formar, em menor escala, peptídeos e em maior escala, proteínas? Então, a forma como os aminoácidos se unem é semelhante à forma com que monossacarídeos se unem para formar disacarídeos e depois tri, tetra, oligossacarídeos e por aí vai. Então, os aminoácidos eles vão se unir por ligações peptídicas. E a forma como os aminoácidos vão se unir é da mesma forma que os carboidratos. A diferença é que nos carboidratos existe a ligação glicosídica e aqui vai existir a ligação peptídica. Mas é o mesmo tipo de reação. Aminoácidos se juntam formando um dipeptídeo por uma reação de síntese por desidratação ou reação de condensação. De forma que quando dois aminoácidos se unem, há a saída de uma molécula de água, como nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui observem, aqui é um aminoácido e aqui é outro aminoácido. Para a gente se localizar bem, isso aqui é um aminoácido em que aqui está o grupo amina do aminoácido 1, e aqui está o grupo carboxila do aminoácido, vamos marcar com uma cor diferente. Aqui está o grupo carboxila desse primeiro aminoácido. E ele vai se unir a outro aminoácido, que vocês podem ver aqui, que está aqui a carboxila do outro aminoácido e o grupo amina desse outro aminoácido. Então, toda vida que aminoácidos forem se unir para formar um dipeptídeo, assim como a gente tem nos carboidratos, quando dois monossacarídeos se unem, eles formam disacarídeos, nos aminoácidos, quando dois aminoácidos se unem, eles formam dipeptídeos, se forem 3, tripeptídeos, se forem 4, tetrapeptídeos e por aí vai. Até ter milhares de unidades, e aí sim a gente pode chamar de proteínas. Então, quando os aminoácidos se unem, eles vão se unir pela extremidade carboxila de um aminoácido, que está aqui representado, com a extremidade amino de outro aminoácido, que está aqui representado pela seta. E como é mais especificamente ainda que ocorre essa união? A hidroxila da extremidade amino de um aminoácido, deixa eu apagar aqui, a hidroxila da extremidade amino de um aminoácido, como vocês podem ver aqui, ela vai se unir a um dos hidrogênios ligados ao nitrogênio da extremidade amino do outro aminoácido, que eu vou circular aqui.
Ora, se eu tenho um hidrogênio com uma hidroxila, os dois juntos formam uma molécula de água. Essa molécula de água, ela vai ser liberada, e onde antes tinha essa hidroxila e esse hidrogênio, vai haver a formação de uma ligação covalente entre esse nitrogênio aqui, do segundo aminoácido, com esse carbono aqui do primeiro aminoácido. Essa ligação covalente que se forma devido à saída dessa água, a gente chama de ligação peptídica, que está aqui, vou circular aqui em azul, que está aqui logo embaixo. Aqui está a ligação peptídica que foi formada pela união de dois aminoácidos numa reação de síntese por desidratação ou reação de condensação. Lembrando que toda ligação peptídica vai ser um carbono ligado ao nitrogênio e esse carbono ligado a um oxigênio, que era do primeiro aminoácido. Então aqui nós temos o quê? Um dipeptídeo formado por dois resíduos de aminoácido. E como todo peptídeo e toda proteína, ele vai ter uma extremidade que a gente chama, que tem o grupo amino. Então, se é uma extremidade que tem um grupo amino, nós chamamos de extremidade aminoterminal, que é onde o peptídeo começa, ou a proteína, e ele termina na extremidade carboxiterminal, que está representado aqui pela carboxila. Então, toda vida que nós formos tratar de um peptídeo ou de uma proteína, ele sempre tem um começo e sempre tem um fim. O começo é sempre a extremidade aminoterminal e o fim é sempre a extremidade carboxiterminal. Certo, então vamos avançar. E no meio aqui vai ter o tanto de ligação peptídica que houver. Então aqui é mostrando outro exemplo de como acontece essa ligação peptídica para formar um dipeptídeo e nesse caso aqui até um tripeptídeo. Então observem aqui que nós temos um dipeptídeo. Aqui está o primeiro resíduo de aminoácido, com o grupo amina, o radical, representado aqui por amarelo, do primeiro resíduo de aminoácido, e aqui o radical do segundo resíduo de aminoácido. Vejam que os aminoácidos eles vão se unir nessa ligação, que é a ligação peptídica. Só que um peptídeo ou uma proteína, eles têm muito mais do que 2 aminoácidos, 3 aminoácidos. Então, aqui esse dipeptídeo ele vai se unir a outro aminoácido. A forma como ele vai se unir a esse outro aminoácido é semelhante à forma como os 2 aminoácidos anteriores se uniram. Ou seja, pela extremidade carboxiterminal desse dipeptídeo com a extremidade aminoterminal desse aminoácido que vai se unir ao dipeptídeo formando o tripeptídeo. Então aqui vai haver a saída de uma molécula de água e vai haver a formação de ligação peptídica e um tripeptídeo agora. Lembrando que todo peptídeo, toda proteína tem um começo e tem um fim. O começo é a extremidade aminoterminal e o fim é a extremidade carboxiterminal. E vejam que por ser um tripeptídeo, ele vai ter duas ligações peptídicas, onde aqui na união do segundo resíduo com o terceiro de aminoácido, e aqui a primeira ligação peptídica na união do primeiro com o segundo resíduo de aminoácido. Vejam que isso aqui já é um tripeptídeo, e nós podemos ver os radicais aqui, que eu estou circulando em verde. Então, à medida que uma proteína vai sendo sintetizada, vai sendo criada, os aminoácidos eles vão se unindo dessa forma. Tá, então, o que diferencia um peptídeo de uma proteína? Principalmente o tamanho. Peptídeos são centenas, às vezes até milhares, mas poucos milhares, de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, enquanto proteínas já são muitos milhares de aminoácidos unidos em ligações peptídicas. Mas essa variação, ela depende de livro para livro. Nós podemos ter proteínas com 250 resíduos de aminoácidos, por exemplo. Já outras com vários milhares de resíduos, enfim, por aí vai. Então, as proteínas elas são moléculas biologicamente ativas
são as principais moléculas que realizam funções no nosso organismo, como eu falei anteriormente, compostas por centenas até milhares de resíduos de aminoácidos. E elas são as macromoléculas mais versáteis. O que é que isso significa? Significa que elas são os polímeros biológicos que mais exercem funções diferentes. E essas funções diferentes eu vou exemplificar algumas daqui a pouco. E o que é muito importante sobre as proteínas é principalmente isso aqui. São essas duas frases que vocês têm que guardar para sempre. A função de uma proteína está intrinsecamente relacionada à sua estrutura tridimensional. Então, a forma que uma proteína assume no espaço é essencial para que ela desempenhe a função dela. Só que essa estrutura tridimensional, para ela estar na forma tradicional dela no espaço, ela é determinada por alguma coisa. E essa alguma coisa é a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, a estrutura tridimensional de uma proteína, por sua vez, que determina a função, ela é determinada, essa estrutura tridimensional, pela sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, se uma proteína tem uma determinada sequência de aminoácidos, essa sequência de aminoácidos vai determinar uma estrutura tridimensional que essa proteína assume no espaço, assume dentro da célula, por exemplo, e essa proteína só tem função porque ela assume essa estrutura tridimensional. E aqui nós podemos ver alguns exemplos de proteínas. São as formas com que a gente observa elas nos livros, por exemplo. Aqui, que é o que a gente chama de forma em cartoon. Nós podemos ver aqui uma forma, outra forma, outra forma, outra e por aí vai. Então, lembre-se sempre, a função de uma proteína está relacionada com a sua estrutura tridimensional, a forma com que a proteína assume espacialmente dentro da célula. E essa estrutura tridimensional, essa forma que ela assume, é determinada principalmente pela sequência de aminoácidos dessa proteína. Se essa sequência mudar, pode haver uma mudança nessa estrutura tridimensional, o que pode haver uma mudança na função, que pode inclusive acarretar a perda de uma função. Então, eu falei para vocês até agora que proteínas são muito diversas e muito versáteis e exercem milhares de funções. Então, vamos ver alguns exemplos dessas funções. Proteínas podem ter função de defesa. Então, os anticorpos, eles nada mais são do que proteínas. São proteínas que ajudam a neutralizar vírus e bactérias. Então, eles se ligam a vírus e bactérias, impedindo a ligação desses vírus e bactérias na superfície da célula, por exemplo. As proteínas elas podem ter função de acelerar reações enzimáticas, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E essas proteínas que aceleram reações químicas, elas são chamadas de enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Toda reação que acontece no nosso corpo, que acontece nas nossas células, precisa ser catalisada, precisa ser acelerada por uma enzima, por uma proteína que acelera reações. Senão essa reação levaria tanto tempo para acontecer que a vida seria impossível. As proteínas também podem ter função de armazenamento, como é o caso da caseína, que a gente pode ver, ou da ovalbumina, que são proteínas sem uma função propriamente dita, mas que quando o organismo está precisando, ele pode se fazer valer dessa fonte de aminoácidos para usar para produzir outras proteínas, por exemplo. As proteínas têm função muito importante de transporte. Nós vamos ver isso na aula sobre membranas biológicas. Todas as membranas biológicas precisam trazer nutrientes para dentro dela ou expulsar certos resíduos dela. E muitas vezes isso só acontece por conta de proteínas de transporte que estão presentes nessas membranas biológicas. As proteínas também podem ter função de sinalização, ou seja, função hormonal. A insulina que a gente conhece, que é um hormônio bem conhecido, ela é um hormônio de constituição proteica, produzida pelo pâncreas. Nós vamos estudar ela melhor lá em fisiologia humana. As proteínas podem ter função de movimento, então nós só conseguimos nos movimentar, nós só conseguimos movimentar nossos músculos, porque nós temos proteínas motoras e contráteis,
que é a quitina e a miosina, que são proteínas, que vocês podem ver aqui, que elas se deslizam sobre as outras, permitindo o movimento. Proteínas podem ter função receptora, ou seja, na superfície das nossas células, nós temos proteínas que reconhecem sinais. Então, essa função receptora está intrinsecamente relacionada a essa função hormonal. Por quê? Porque para o hormônio agir, ele precisa de uma proteína que reconheça ele. E quem reconhece uma proteína é outra proteína. Nós vamos tratar disso melhor quando estiver falando de fisiologia. E pode ter função estrutural. Da mesma forma como eu falei dos carboidratos, que servem como endimes, que servem como cabos de sustentação dentro das estruturas, aqui é a mesma coisa. Existem proteínas que vão servir para a sustentação de estruturas biológicas, basicamente, como é o caso da queratina. Certo, então o que foi que a gente viu até agora? A gente viu até agora que proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes no nosso corpo, compostos orgânicos mais abundantes no nosso corpo. Nós vimos que elas são divididas em aminoácidos, divididas no sentido de elas são formadas por aminoácidos, são as suas unidades básicas, e esses aminoácidos eles podem ser essenciais ou não essenciais, nutricionalmente falando. Nós também vimos que um aminoácido é formado por uma estrutura típica que se repete entre os 20 aminoácidos, salvando o grupo radical. Nós vimos as várias funções que uma proteína pode ter e nós chegamos em duas afirmações chave para nós continuarmos o entendimento aqui da aula, que é o quê? A função de uma proteína, as mais variadas funções, e dentre as mais diversas proteínas, a função de uma proteína ela está intrinsecamente ligada à sua estrutura tridimensional, ou seja, a função da proteína depende da forma com que essa proteína assume no espaço, o conjunto de aminoácidos dessa proteína, como esse conjunto de aminoácidos assume uma forma no espaço, quimicamente falando, e essa forma que a proteína assume no espaço é dependente da sequência de aminoácidos dessa proteína. Com base nisso, nós podemos partir para a segunda parte da aula, que é entender como é a estrutura de uma proteína. Por que isso é tão importante? Porque nós já vimos que, justamente, a função de uma proteína depende dessa sua estrutura tridimensional. Só que, a fim de facilitar o entendimento de como se dá essa enorme cadeia de aminoácidos, como isso acontece no espaço, os bioquímicos separaram o estudo da estrutura das proteínas em níveis de organização. Então, nós vamos estudar 4 tipos de níveis de organização de proteínas, que eles são organizados hierarquicamente. Então, existe a estrutura primária das proteínas, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a quaternária. Já fica de aviso, toda proteína tem obrigatoriamente uma estrutura primária, secundária e terciária. Nem toda proteína tem estrutura quaternária. Então, vamos por partes. O que é essa estrutura primária? Lembrem que eu falei que uma proteína é formada por uma enorme cadeia de aminoácidos. Uma proteína nada mais é do que um trem constituído por milhares de vagões, que são os diferentes aminoácidos em diferentes combinações, os 20 aminoácidos em diferentes combinações, que vão formar uma proteína com uma função específica. Então, a estrutura primária, ela nada mais é do que a sequência de aminoácidos que formam proteína. Então, nesse caso, a gente não está interessado em analisar como essa proteína se comporta no espaço. A estrutura primária ela se preocupa única e exclusivamente em analisar a sequência de aminoácidos que vai uma proteína. A sequência em regra mesmo, que vamos supor, se a estrutura primária de determinada proteína é leucina, valina, ácido glutâmico, prolina, histidina, outra leucina, outro ácido glutâmico e por aí vai. Então a estrutura primária nada mais é do que essa
cadeia de aminoácidos que formam a proteína. É a ordem de aminoácidos que formam a proteína, a sequência dela, que começa na extremidade aminoterminal e termina na extremidade carboxiterminal, que foi o que eu falei para vocês. A proteína ela tem polaridade, portanto. Então está aqui a sequência primária de uma determinada proteína. Sequência primária não, estrutura primária, que é a sequência, que no caso é serina, tirosina, serina, metionina, glutamina, histidina, fenilalanina, arginina, triptofano, glicina, lisina, prolina e por aí vai. Então, a sequência de todos esses aminoácidos unidos por ligações peptídicas, que são ligações covalentes, me fornece a estrutura primária de uma proteína. Então, se eu chegasse para você perguntando qual a estrutura primária da proteína X? Você me diria qual a sequência em ordem dos aminoácidos que a formam. Certo. A partir daqui, nós começamos a nos preocupar com a forma com que a proteína ela vai ocupar no espaço. Então, lembrem dessa estrutura primária que eu acabei de falar para vocês. Se nós começarmos a observar essa estrutura primária na forma de uma cadeia de aminoácidos, nós vemos que essa cadeia de aminoácidos ela pode ser dividida em cadeia polipeptídica principal e os radicais. Então, o que é essa cadeia polipeptídica principal? Nada mais é do que o grupo amino ligado ao carbono alfa, ligado em ligação peptídica a um outro carbono, a um outro grupo e por aí vai. Então tá aqui. O que é nessa representação aqui a cadeia polipeptídica principal? É tudo o que está circulado, sublinhado no caso, em verde. Ou seja, tudo aquilo que está fora os radicais. Então toda essa cadeia polipeptídica que a gente está representando aqui em verde, tirando os radicais, a gente chama de cadeia polipeptídica principal. Tá, mas por que isso é importante? Os bioquímicos observaram que determinadas proteínas, quando elas são observadas apenas nessa cadeia polipeptídica principal, ou seja, excluindo os radicais, os bioquímicos observaram que se essa estrutura for observada no espaço, essa cadeia polipeptídica principal, ela assume alguns padrões que são recorrentes na natureza. Ela assume algumas formas que se repetem para várias proteínas, que são resultados de ligações de hidrogênio entre os átomos que formam essa cadeia polipeptídica principal. Então, essas estruturas que se formam, que são recorrentes na natureza, entre várias proteínas, quando a gente analisa só a cadeia principal, elas são principalmente do tipo alfa-hélice e folha beta pregueada. Lembrando que aqui a gente não está analisando os radicais. A gente só está analisando espacialmente como se organiza essa cadeia polipeptídica principal. Então, como é que funciona essas estruturas recorrentes? Então, essa alfa-hélice, o que é que a gente tem? A gente tem que essa cadeia polipeptídica principal, várias proteínas, elas se organizam nessa cadeia polipeptídica principal numa estrutura em hélice, como a gente pode ver aqui. E essa hélice é mantida nessa estrutura em hélice por conta de ligações de hidrogênio, que se formam por conta de elementos eletronegativos hidrofílicos que tem nessa cadeia polipeptídica principal. Como a gente pode ver, alguns grupos amina, alguns oxigênios e por aí vai. Então, uma dessas estruturas que se repetem na natureza, em proteínas, quando a gente observa apenas a cadeia principal, é a alfa-hélice, que é uma hélice que se forma com essa cadeia polipeptídica principal, em que os radicais estariam voltados para o lado de fora dessa hélice, estariam voltados para cá. Dentro da hélice estaria apenas a cadeia polipeptídica principal, que é o que importa na estrutura secundária. Já a folha beta pregueada, como é que ela funciona? É outro tipo de estrutura recorrente
que as cadeias polipeptídicas principais de várias proteínas na natureza acabam assumindo, que é uma determinada forma de zigue-zague, como vocês podem ver aqui. A cadeia principal, que eu estou marcando em verde, acaba formando essa estrutura em zigue-zague, que é o que a gente chama de folha beta. Nesse caso, os radicais, que não importam para a gente, estariam voltados para baixo e para cima. Então, lembrando, toda vida que a gente falar de estrutura secundária, nós só estamos nos importando em analisar a cadeia polipeptídica principal. O radical não nos interessa. E essas estruturas secundárias são o quê? Padrões recorrentes espaciais que surgem em várias proteínas da natureza quando nós observamos a forma com que a cadeia principal assume no espaço. Então, vamos aqui observar a alfa-hélice. A alfa-hélice ela vai ser formada, como nós falamos, pela cadeia polipeptídica principal, que assume em várias proteínas esse formato de hélice, em que os radicais, como vocês podem ver aqui, estarão voltados para o lado de fora. E tanto na alfa-hélice como na folha beta, essas estruturas elas são estabilizadas por ligações de hidrogênio, que vocês podem ver aqui, que são essas 3 barrinhas que eu estou marcando aqui em verde. Então, na alfa-hélice, a cadeia polipeptídica principal assume um padrão helicoidal, como vocês podem ver aqui. E observar que nesse modelo, os radicais, que não interessam para a gente, nesse caso, eles estão voltados para o lado de fora. A estrutura espacial aqui é determinada pela cadeia polipeptídica principal e é estabilizada por ligações de hidrogênio que se formam entre grupos hidrofílicos, que estão aqui representados, nessa cadeia polipeptídica principal. Já na folha beta pregueada, ou só folha beta, que é o outro tipo de estrutura secundária bastante recorrente na natureza, as cadeias polipeptídicas principais de uma proteína vão assumir essa forma em zigue-zague, com os radicais para cima ou para baixo. E essas folhas beta, elas acabam ficando paralelas, de forma que essa estrutura de folha beta, em que a cadeia polipeptídica principal interage uma com a outra nessas folhas paralelas, elas são estabilizadas também por ligações de hidrogênio. Então, observem que na estrutura secundária, essas estruturas são estabilizadas por ligações de hidrogênio, que são um dos principais tipos de interações fracas não covalentes. Ok, então até agora a gente viu a estrutura primária, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos de uma proteína. A gente viu a estrutura secundária, que são padrões espaciais que as cadeias polipeptídicas principais assumem na natureza, que são principalmente do tipo alfa-hélice e folha beta. Lembrando que uma proteína no total pode ter algumas alfa-hélices e algumas folhas beta e ainda alguns outros padrões que a gente não importa comentar aqui, nós só vemos a nível de ensino superior. E nós temos a estrutura terciária. Ora, se na estrutura secundária eu apenas me importei em analisar a cadeia polipeptídica principal, na estrutura terciária eu vou me importar em analisar todo o conjunto de átomos que formam a proteína. Então eu vou analisar tanto a cadeia polipeptídica principal quanto os radicais. Na estrutura terciária, o que me importa é o conjunto das interações entre todos os átomos da proteína, que vai me fornecer a estrutura tridimensional característica de determinada proteína, que é uma estrutura que a gente chama de enovelada, é uma estrutura que se dobra sobre ela mesma e por isso ela tem função biológica. Então, a estrutura terciária corresponde à forma de um polipeptídeo resultante das interações entre as cadeias laterais de vários aminoácidos que corresponde às interações entre as cadeias laterais de vários aminoácidos com as cadeias polipeptídicas também desses vários aminoácidos. Então, assim como na estrutura secundária, a estrutura terciária ela é estabilizada por alguns tipos de ligações, principalmente interações do tipo fracas não covalentes, que no caso são o quê? Ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações eletrostáticas, interações de Van der Waals, por aí vai.
E no caso da estrutura terciária, surge aí um tipo específico de ligação, que é um tipo de ligação covalente que é chamado de pontes de sulfeto. Que a gente está vendo aqui que ela se forma entre dois átomos de enxofre que são grupos radicais de resíduos de cisteína, que formam ligações covalentes propriamente ditas. Então aqui a gente pode ver a estrutura tridimensional de uma proteína enovelada. Aqui dentro desse tubo estaria o quê? A estrutura secundária. Nós podemos ver aqui a estrutura secundária. E no caso, voltado aqui para o lado de fora, estariam os grupos radicais. E como esses radicais interagem entre si, e também entre a cadeia polipeptídica principal, é que determina a estrutura tridimensional da proteína no espaço. Como ela tem essa e como ela vai exercer a função. Então a gente pode ver aqui dois radicais interagindo, formando ligações do tipo hidrofóbicas, aqui marcando em preto. Aqui dois radicais interagindo, formando interações do tipo eletrostáticas. Aqui dois radicais interagindo por meio de ligações do tipo ligações de hidrogênio. Aqui dois radicais interagindo, formando pontes de sulfeto. Enfim, todas essas interações estabilizam a proteína nessa estrutura tridimensional enovelada, que é dessa forma com que ela está dentro da célula. É dessa forma com que ela assume uma função dentro da célula. Então aqui é mostrando outro exemplo de estrutura terciária, estrutura tridimensional, e os tipos de... Lembrando que nessa fita aqui estaria o quê? A cadeia polipeptídica principal, que é representada pela estrutura secundária. E aqui, voltado do lado de fora, estariam os grupos radicais, que eles interagem entre si nas várias porções dessa proteína. Então aqui nós temos ligações de hidrogênio entre os radicais, aqui nós temos interações hidrofóbicas entre esses radicais, aqui nós temos interações eletrostáticas entre esses radicais, aqui nós temos pontes de sulfeto entre esses radicais, enfim, todos os tipos de interações que estabilizam a estrutura tridimensional de uma proteína e que fazem com que ela assuma essa forma no espaço. E o que é, portanto, a estrutura quaternária? Lembrando do que eu falei até agora, toda proteína tem o quê? Estrutura primária, secundária e terciária. Nem toda proteína tem estrutura quaternária. Por quê? Algumas proteínas, para que elas tenham função biológica, elas precisam que mais de um polipeptídeo interaja com outro. Como assim? O que é um polipeptídeo ou cadeia polipeptídica? É todo um conjunto de aminoácidos que tem uma extremidade aminoterminal, significando que ali começa o polipeptídeo, e terminando na extremidade carboxiterminal. Isso é uma cadeia polipeptídica. Que várias proteínas só têm uma cadeia polipeptídica, que é o que é representado até a estrutura terciária. Só que algumas proteínas, como é o caso da hemoglobina, precisam de mais de uma cadeia polipeptídica se associando para que ela tenha uma função biológica propriamente dita. Então a estrutura quaternária nada mais é do que essa estrutura global que surge quando mais de uma cadeia polipeptídica precisa se associar para que uma determinada proteína tenha uma função. Então aqui a gente pode ver, é um exemplo gráfico da queratina. A queratina, a estrutura quaternária dela é formada por 3 polipeptídeos, que está aqui representado em cores diferentes. Esses polipeptídeos eles vão se associar entre si para que a queratina exerça a função estrutural dela. Aqui está o maior exemplo de estrutura quaternária, que é a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 polipeptídeos diferentes. Lembrando, o que é um polipeptídeo? É qualquer cadeia de aminoácido que comece na extremidade aminoterminal e termine na extremidade carboxiterminal. A hemoglobina tem 4 cadeias polipeptídicas. 2 que a gente chama de subunidade alfa e 2 que a gente chama de subunidade beta. Essas 4 cadeias polipeptídicas, essas 4 subunidades, vão interagir entre si, formando uma proteína com função biológica própria, que é a hemoglobina. Aqui a gente pode ver as 2 subunidades iguais em amarelo e as 2 subunidades iguais em azul. Lembrando que nem toda proteína tem estrutura quaternária, porque várias proteínas têm apenas uma cadeia polipeptídica e essa única cadeia polipeptídica assume um enovelamento no espaço e isso assume uma função.
Só que outras proteínas precisam que mais de uma cadeia polipeptídica interaja com outra para que essa estrutura como um todo, que nesse caso é a proteína como um todo, a estrutura quaternária, tenha uma função biológica, que no caso da hemoglobina é transportar oxigênio. Então, aqui é fazendo uma relação entre os níveis de organização estrutural de uma proteína. A estrutura primária, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos de uma proteína. A estrutura secundária do tipo alfa-hélice, que nada mais é do que um padrão recorrente espacial que a cadeia polipeptídica principal da proteína forma, que pode ser principalmente do tipo alfa-hélice ou folha beta. A estrutura terciária, que leva em consideração todos os átomos presentes na proteína, lembrando que na estrutura secundária só importa a cadeia polipeptídica principal, o radical não é levado em consideração. Na estrutura terciária, o radical é levado em consideração, e, portanto, a gente tem uma cadeia polipeptídica, uma proteína, completamente enovelada, num dobramento próprio, e por conta desse dobramento ela vai ter uma função. E aqui a gente pode ver a estrutura secundária, a alfa-hélice, e ela só se dobra desse jeito, por quê? Porque os radicais interagem entre si e entre a cadeia polipeptídica principal, fazendo com que a proteína assuma esse formato tridimensional, que é a proteína na sua forma madura. E algumas proteínas podem ter mais de uma subunidade, mais de uma cadeia polipeptídica, que no caso forma a estrutura quaternária. Só que a proteína, para ela permanecer nessa estrutura tridimensional, existe uma série de fatores que permitem com que ela assuma essa estrutura tridimensional. Assim como existe uma série de fatores responsáveis por desfazer essa estrutura tridimensional. Ora, dentro da célula é um ambiente completamente regulado, evolutivamente selecionado, para que determinadas proteínas tenham uma função ali que não teriam em outro organismo, por exemplo. Então, existem algumas condições, como pH muito elevado ou muito baixo, concentrações muito altas de sal, temperaturas muito elevadas, ou ainda outros aspectos do ambiente que levam a proteína a perder a sua estrutura nativa. O que é essa estrutura nativa? É a conformação tridimensional na qual a proteína exerce uma função. E ela perde essa estrutura nativa como? Por conta da perda das interações fracas não covalentes, que, como eu falei para vocês antes, estabilizam a estrutura tridimensional da proteína. Então, se o pH muito baixo ou muito elevado, se a concentração muito alta de sal ou se a temperatura muito elevada acaba desfazendo as interações fracas não covalentes que determinam a estrutura tridimensional da proteína, essa estrutura nativa vai ser perdida. Se essa estrutura é perdida, se ela é desfeita, o que é que isso acarreta? Nós chamamos esse processo de desnaturação. A desnaturação nada mais é do que a perda da conformação nativa da estrutura tridimensional da proteína por alguns fatores, que podem ser pH, concentração de sal, temperatura, que leva à perda dessas interações fracas não covalentes. Por conta disso, a proteína perde a estrutura tridimensional dela e perde a função. Entretanto, ela jamais perde a sequência de aminoácidos. A estrutura primária sempre permanece. Uma proteína desnaturada, ela pode voltar à estrutura tridimensional dela, à conformação nativa dela, num processo que a gente chama de renaturação. Por quê? Porque a estrutura primária, ela sempre permanece ali. O que foi perdido foi apenas o quê? As interações fracas, não covalentes, que acarretaram a perda da forma da proteína. Entretanto, a sequência de aminoácidos, a informação para que ela readquira uma estrutura tridimensional ainda está ali presente. E nesse caso pode ocorrer a renaturação. Então aqui está a proteína normal no enovelamento, no dobramento característico dela, e se eu aumentar muito a temperatura, o pH, ou abaixar muito o pH, ou aumentar muito a concentração de sal, ela pode perder esse dobramento nativo dela, ficando numa conformação linear, completamente desnaturada, perdeu todas as interações fracas não covalentes que estabilizavam a estrutura tridimensional e, portanto, ela perdeu a função.
ficando desnaturada. Entretanto, esse pode ser um processo reversível. Ela pode voltar a se renaturar se a gente restaurar as condições em que ela estava na sua conformação nativa. Então, a desnaturação ela compreende apenas a perda das interações fracas não covalentes. As ligações covalentes, que formam tanto as ligações peptídicas entre aminoácidos e as pontes de sulfeto, não são perdidas, porque é necessária uma energia muito maior para quebrar ligações covalentes do que interações fracas não covalentes. E mesmo desnaturada, a proteína ainda tem a sua estrutura primária. Ela não perde a estrutura primária, lembre-se disso. Até porque se a proteína perdesse a estrutura primária, não teria como ela voltar à sua estrutura tridimensional. Já que, lembrando da nossa regrinha, a proteína ela só exerce função porque ela tem uma estrutura tridimensional característica que é determinada por uma sequência de aminoácidos que é a sua estrutura primária. E aqui é mostrando, por exemplo, a albumina presente no ovo, que a gente cose, ela desnaturada, ela assume esse aspecto diferente. Entretanto, ela ainda é uma ótima fonte nutricional para a gente. Por quê? Porque os aminoácidos ainda estão ali. A gente só desnaturou. A gente só, por conta do calor, por conta do cozimento, fez com que essa proteína mudasse a conformação dela. No caso, perdesse a conformação nativa dela e ela acaba se agregando e ficando nessa forma mais sólida. E os aminoácidos ainda estão ali presentes, por isso que o ovo cozido é uma ótima fonte nutricional de aminoácidos. Então, pessoal, é isso.